Boa noite, pessoal. Vocês podem dar uma boa noite aí para a gente saber que está todo mundo mesmo ligado aí, não? Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Opa. boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vocês tiveram aí uma semana aí bastante comentário lá no fórum, né? E a gente tentou responder aí os comentários, as perguntas. Alguém ficou com alguma vontade de alguma resposta maior que não obteve? Ou tem algum comentário, alguma coisa mais a dizer lá do fórum, de alguma coisa recente, não? Eu me lembro que o Luiz fez um comentário lá no fórum, a gente respondeu. Está satisfeito, Luiz? Ô, professor, eu fiz o comentário lá mesmo, porque fiz o comentário lá sobre... Deixa eu até me rever, porque eu comecei a ler tanto os artigos ali e vi o desvio de conduta ali, né? O transtorno de conduta, que é os jovens também. Outro artigo que me chamou a atenção. E depois que a pessoa fica, como se diz, alcança a maioridade, o diagnóstico já muda também, né? Uma coisa que me chama a atenção nisso. Que aí não fica o mesmo diagnóstico quando é infância, né? São coisas, não sei como que funciona, né? E outra coisa que também me chama a atenção também, que eu fiz um comentário antes, sobre os crimes inimputáveis ali, que as pessoas, às vezes, eu não conheço como fica a saúde mental daqueles indivíduos que cometem um crime e depois eles podem se dizer que são loucos, eu não sei como que seja, para diminuir a pena, o base do artigo 29 também, do Código Penal. Porque quando uma pessoa ele é considerado inimputável, né, que ele não tem responsabilidade sobre o ato cometido, na verdade ele não tem uma pena, né? Isso aqui é uma questão que a gente vê muito no campo. Não existe uma pena quando a pessoa ela é considerada que no momento. A questão é a seguinte: você pode ser até uma pessoa que tem um diagnóstico de uma psicose, mas se no momento que você cometeu o delito, você percebe que você tinha um entendimento do que você estava fazendo, naquele momento você não estava em crise, você não estava delirando, você estava... Porque quem é psicótico não é psicótico 24 horas por dia, né? Você tem momentos de lucidez e momentos que você está considerado sem estar sob o domínio da sua razão, digamos assim. Se naquele momento você estava lúcido, você vai ter uma pena. Você cometeu um crime pelo qual você tem responsabilidade pelo delito que você cometeu. Se você não estava, você estava tomado de alguma situação em que se julga que você não tinha noção do que estava fazendo, não tinha condições de entender que o que você estava fazendo era errado ou criminoso, então você não cometeu um crime. Você cometeu um delito, cometeu um crime, mas você não é considerado responsável por aquilo. Então você não vai ter uma pena. O cara que foi considerado responsável, ele é julgado e vai ter uma pena. Essa pena ela vai ser de acordo com um código penal que te diz quanto que é a pena. Por exemplo, você pode pegar um delito determinado que a pena é de 4 a 11 anos de prisão. Então você vai ter no mínimo 4, no máximo 11 anos de prisão. Aí vai variar o tamanho da pena com algumas coisas que o juiz vai considerar. Fatores que agravam a pena e fatores que mitigam, que desagravam, que protegem um pouco você. Então, dali o juiz vai tomar a decisão, te dar 4, 5, 6, 8, 10 anos de prisão, 11, no máximo 11, nesse caso aí que eu estou citando. Se você é inimputável, ou seja, se você não é responsável, você foi considerado que não estava no domínio da sua razão, não tinha entendimento do que você estava cometendo, você vai ter uma medida de segurança. Não é uma pena. A medida de segurança, ela é uma restrição à sua liberdade, ou seja, uma prisão, pode ser sob forma de prisão, em que você vai permanecer na prisão enquanto você for considerado perigoso.
Essa é a grande questão do sistema judiciário voltado para os problemas mentais. Aí você vai ficar num lugar que é um hospital-prisão, era chamado antigamente manicômio judiciário, depois passou a se chamar hospitais de custódia, porque você não está preso, teoricamente, você está sob custódia, entende? Você não tem uma pena. Você não vai ficar lá 10 anos, ou 5 anos, ou 4 anos, o juiz não vai determinar quanto tempo você vai ficar. Você vai ficar sob custódia do Estado até que uma junta médica ou uma junta geralmente interdisciplinar vai fazer um laudo e dizer, olha, esse cara está em condições de sair daqui para a liberdade, já pode conviver de volta na sociedade. Qual é um dos grandes problemas a respeito disso? Um dos grandes problemas é que todo mundo tem medo de assinar esse papel. No momento em que você assina um papel, esse cara pode sair daqui, pode voltar para a sociedade. Aí o cara sai, daqui a 2 horas, ou no dia seguinte, ou na semana que vem, ele comete um outro crime igual, o cara que assinou esse papel fica numa situação muito delicada, seja médico, a equipe, o diretor do hospital. Então isso tem como consequência que os hospitais de custódia, muitas vezes, o sujeito às vezes fica a vida inteira. Ele fica lá o tempo todo, o tempo que for. E esse é um dos problemas da coisa. No caso da criança e do adolescente, eles não podem ser presos, mas eles entram em lugares que são para cumprir medidas socioeducativas. E, na verdade, assim, na real, são prisões. Na prática, são prisões. São prisões para criança e adolescente. Mas, teoricamente, seria um lugar para ele cumprir medidas socioeducativas. O que é isso? Seria um lugar onde ele teria uma abordagem social e educativa para reintegrar esse adolescente na sociedade, ou seja, para recuperá-lo de um caminho, tirá-lo de um caminho que ele estava trilhando na direção do crime. E aí você tem várias outras questões também que estão em voga agora. Uma delas é a questão de que idade que você vai começar a responsabilizar as pessoas. No Brasil, essa idade é 18 anos. E tem muita gente advogando que se baixa essa idade um pouco. Então, querem reduzir a maioridade penal, como é chamado, ou seja, a idade que você passa a ter responsabilidade sobre um crime, tem um movimento para diminuí-lo para 16 anos. Isso é uma discussão que está, um debate que está se prolongando por bastante tempo, muito apaixonante aí, das pessoas apaixonadas no debate, umas defendendo rigorosamente que não se levante essa maioridade penal, por entender que com 17 anos, 16 anos, o sujeito ainda não está formado, não tem realmente uma condição total de domínio sobre o seu papel social e responde de uma maneira diferente também, e outros afirmando que não, que com 16, 17 anos, o cara já é praticamente um adulto e deve responder como qualquer adulto por qualquer delito que cometa. Então, são questões muito fortes e, no meio disso, se atravessa a questão da saúde mental, de várias maneiras. Uma delas é essa determinação de quando é que uma pessoa tem responsabilidade, quando é que você vai saber que ela tinha... É muito difícil você dizer que aquela pessoa, num determinado momento, tinha ou não tinha entendimento do que estava fazendo. Não tem nada que, objetivamente, você possa dizer que garanta que realmente essa pessoa tinha ou não tinha entendimento. A pessoa que vai julgar, o profissional que vai julgar, vai se basear em fatos absolutamente subjetivos. Faz julgamento de conduta, né? de percepção, e isso se presta a diversos problemas. E a outra questão é que dentro de uma prisão, dentro de um hospital de custódia, muitas vezes você desenvolve problemas mentais ou piora seus problemas mentais lá dentro. Nós escrevemos um livro baseado numa dissertação de mestrado, em 2016, chamado Saúde e Atenção Psicossocial nas Prisões. Tem por aí para vender. Tem a dissertação, que é do Fernando Damas,
o livro escrevemos eu e ele, que mostra o quanto que as condições de saúde nas prisões, inclusive as condições de saúde mental, elas podem piorar e estão piorando. Então, é um ambiente muito diverso do ambiente que a gente está acostumado a viver em comunidade, em sociedade. Então, achei legal, Luiz, que você se preocupou com o tema, entendeu a profundidade do tema. E tem ainda a questão mesmo do crime, né? Tem gente que entende que toda pessoa que comete um crime, determinado tipo de crime, é necessariamente uma pessoa doente, e outros que não. Na verdade, é uma coisa assim, quando é que você determina que o sujeito é doente ou não, fica questionado muito fortemente quando você trata desse assunto, do tema do crime, né? Por isso que eu recomendei aquele filme, M, Vampiro de Düsseldorf, que é um filmezinho legal, dá para assistir comendo pipoca, coisa e tal. Um filme alemão da década de 30, que é um filmezinho, uma tramazinha lá, quer dizer, uma tramazinha, uma coisa pesada, um cara que matava criança. Mas o filme em si é desenvolvido como se fosse ali um filme de detetive, um policial. Exceto na cena final, que eu acho uma das maiores cenas do cinema de todos os tempos. Muito influenciado pelos trabalhos de Freud na época, o Fritz Lang, que é o diretor do filme, coloca um dos melhores atores do mundo na época, que era o Peter Lorre, fazia parte da companhia britânica de Shakespeare, a Real Companhia Shakespeariana Britânica de teatro, chama ele para o cinema e ele faz uma das cenas mais incríveis sobre a natureza, é um dos primeiros filmes que trata da natureza da mente do criminoso. E faz toda uma teoria ali sobre por que o sujeito mata. E é interessantíssimo. Para mim é o que vale do filme. São os últimos 20 minutos ali, tem a cena do Peter Lorre, que é maravilhosa. Eu coloquei como recomendação ali. É um filme muito interessante. Obrigado, Luiz, por ter levantado a questão. Mais alguém tem Obrigado alguma também, professor, pela explicação. Sim, estamos sempre à disposição. Qualquer coisa, bota lá no fórum. Bom, hoje nós temos a tarefa para entregar, né? Depois a Daiane, no final, vai falar com vocês. Acho que todo mundo... E faz parte do nosso grupo de pesquisa uma colaboração com o núcleo de extensão que eu coordeno, que é o Núcleo de Humanização, Arte e Saúde. Então, como o tema da humanização é um tema muito especial, muito necessário, e fazia parte do nosso repertório aqui, de explorar a questão da humanização com vocês, então eu convidei o pessoal do Núcleo, o Núcleo de Humanização, Arte e Saúde, que a gente chama carinhosamente de NUHAS, N-U-H-A-S. Esse núcleo tem alguns projetos, entre eles um projeto de palhaços que visitam hospitais, que eles vão explicar para vocês aí no final da apresentação. E aí nós resolvemos fazer essa apresentação e 4 pessoas do núcleo hoje vão estar aqui com vocês. Vou pedir que elas liguem as câmeras aí. Primeiro a Clarissa. Está por aí? A sua câmera aí, Clarissa. Clarissa. Oi. Oi, Clarissa. A Verônica. Oi, oi. Rita e Isabela. Então, esse pessoal vai falar um pouco hoje, preparou uma apresentação para vocês, da aula, sobre humanização, e nós vamos acompanhar. Eu vou pedir primeiro, eles dividiram mais ou menos em 2 grandes tópicos para conversar hoje. A primeira parte vai ser apresentada pela Verônica, pela Clarissa e depois pela Verônica, que vão falar da humanização e da humanização na saúde. Sempre lembrando que vai ser uma apresentação breve, né? Então não dá para... Esse assunto dá para estudar por um curso inteiro, um ano inteiro, um semestre inteiro. O tema da humanização é um tema crucial na saúde, crucial. Não é uma coisa pequenininha, mas espero que vocês
percebam com a apresentação do pessoal, com uma ótica bastante interessante. Então, a Clarice e a Verônica vão falar da humanização mais ligada diretamente ao campo da saúde, e depois a Isabela e a Rica, na ordem, Rica e Isabela, vão falar sobre a gente pegou um recorte especial da humanização, que é a relação da arte com a humanização nesse contexto de saúde. Então, primeiro vai falar a Clarissa, depois a Verônica. Eu vou dar uma leve interferida para ver se alguém tem alguma pergunta, etc. E a gente passa para a segunda parte com a Rica e a Isabela. A gente pensou, tem tido problemas, às vezes, com a nossa plataforma aqui da UFSC, e às vezes cai, às vezes os convidados, nós tivemos já, não sei se foi nessa disciplina ou numa outra que eu dou, convidados tiveram problemas, deu problema no áudio, aí tem problema na visualização. Então, a gente trouxe como plano B, eu mandei uma mensagem para vocês, não sei se todos receberam, a gente mandou por e-mail, com os links de uma plataforma Zoom, onde pode ser que a gente, se não der certo aqui nessa plataforma, a gente está com esse plano B de passar para o Zoom, porque o Zoom parece que às vezes está melhor. Mas a gente vai tentar fazer aqui sem precisar mudar de plataforma, etc. Se a gente precisar, a gente vai botar o link de novo no chat. Então, a gente vai fazer isso aí. Alguém tem alguma pergunta inicialmente, antes de a gente começar a apresentação? Já está ali, ó, o tema ali anunciado. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Se não, vamos lá. Clarissa, é com você agora. Oi, gente, boa noite. Espero que estejam todos bem. Iniciando nossa apresentação, a gente pensou, estruturou ela, imaginando que é importante conceitualizar o que seria humanização em si, essa palavra que a gente vê e conhece tanto, mas poucas vezes investiga o seu significado, né? Aí, aqui no slide, como vocês podem ver, segundo a definição do dicionário, humanizar é o ato de tornar humano, dar ou adquirir uma condição humana, ou mesmo, em outras interpretações, tornar-se benévolo, ameno ou tolerável. Aí, a partir dessa última, tornar benévolo, ameno ou tolerável, a gente ficou refletindo se, então, humano é sinônimo de benevolência, ou de bondade, ou o que seria bondade, né? Porque bondade e maldade tem essa moeda, assim, essa filosofia de que é muito ligada à moral, né? E aí, segundo a Benevitz, a humanização ela não pode ser pensada a partir de um ideal que não se encontra concretamente, né? Essa figura de que a humanização é algo bom e que tudo que é de caráter humano, características humanas, seria bom, né? Porque nem sempre os humanos fazem coisas boas, né? As guerras estão aí para a gente ver, enfim, e nem sempre tem a intenção de cometer atos maus, né? Daí, pensando nesse lado, a gente entende que humanizar ou humanização está muito mais ligado a pensar nas existências concretas, né? E que estão relacionadas com o humano, que é a constante mudança, que está ligado também, aqui no próximo slide a gente pode ver, a tentativa de aperfeiçoamento através da interação, né? Então, a gente adota nessa apresentação a humanização, um conceito de ser humano é tornar-se, né, continuamente transformando a si e ao seu arredor coletivamente. A gente entende também que o processo de humanização ele é muito importante e ele tem uma ferramenta que é essencial para que ele aconteça, que seria a comunicação, o diálogo, a linguagem. E para entender um pouco melhor o que seria humanização, a gente também traz o conceito de o que seria desumano, o que seria desumanização, então, que a gente tanto fala. Segundo o dicionário, desumano é cruel, desalmado, né? Aí vem um outro conceito tipo, da palavra alma, porque a gente, como humano, não só vive sobrevivendo, né? A gente vive com um sentido existencial.
A gente tem essa chamada alma, que não precisa ser metafísica, mas é algo que existe em nós, né? Uma complexidade de ser, né? Com cultura, com rituais, com civilização, enfim. E a gente pode perceber que desumano, na verdade, está ligado à criação de uma distância simbólica. Quando a gente coloca nós, um grupo, ou eu, e os outros, né? E a partir disso, a distinção, essa segregação, ali existe algo que é caracterizado como desumano. Então, como está ali na apresentação, vocês podem ver que desumanizar é separar, pois somos menos humanos isolados, e sem ver a semelhança, porque a gente pode ter uns exemplos de desumanização, assim, para entender o que é ao contrário, a humanização, que foi o período da escravidão, assim, que eles não simplesmente segregaram e os brancos escravizaram as pessoas negras, né? Eles, para fazer isso, para eles conseguirem se livrar da culpa ou da falta de empatia, eles desumanizaram essas pessoas, eles tiraram tudo aquilo que fazia e tornava aquele ser, não só biológico, né, mas social, humano, que é a afetividade, a capacidade de criar vínculos afetivos, a proximidade com pessoas da mesma cultura, ou seja, pessoas que eles se identificam e que são semelhantes a eles. E é mais ou menos as partes importantes desse conceito, né? Aí, concluindo um pouco a minha parte, a gente entende que a comunicação, então, ela permite acessar identidades subjetivas, né? Permite a humanização, é uma ferramenta essencial da humanização, e que sem ela não existe humanização, não existe o vínculo, não existe a semelhança, não existe o diálogo. E introduzindo assim o que a gente vai falar ao longo dessa apresentação, o que a gente quer trazer é que a arte, a prática da arte, ela te proporciona uma educação e uma consciência corporal maior, né? E que a gente acredita que uma comunicação esvaziada de expressão corporal, ela comunica muito pouco ou comunica de forma insensivelmente, né? Então, é isso a minha parte. Verônica, se quiseres entrar. Vou falar um pouco do PNH e da humanização na saúde. Verônica, você está aí? Olá, tudo bem, gente? Bem, esse tópico do qual eu vou falar, eu vou abordar um pouco sobre o PNH, o Humaniza SUS e suas diretrizes, métodos, princípios e dispositivos. Aí, o que acontece em relação ao SUS? O SUS, ele é um sistema de saúde público, universal, gratuito, e ele, por abranger esse país de dimensões continentais, que é o Brasil, ele pode ter uma noção de vários âmbitos desse país que ele se encontra. E aí, essa realidade, ela fica muito mais evidente, porque a gente está num país de dimensões continentais, com vários biomas, geografias, populações naturais, diversidades de realidades estruturais e socioeconômicas diferentes. Daí, eu coloquei aqui como exemplo uma UBS fluvial, que é uma forma do qual as pessoas do SUS encontraram de atender as populações ribeirinhas do Mato Grosso, do Amazonas, do Pantanal, do Acre, de Roraima, de toda essa população. E levar esse barco, no caso, no meio do rio ou mar, é uma forma de dar acesso a uma população que está numa realidade geográfica diferente. Gente, aí. Tá. Aí, aqui tem o CAPES também, que
Ok, isso também é algo que me interessa um pouco, porque eu estudo um pouco por fora, eu não sou estudante de saúde nem nada, eu sou estudante de artes cênicas, mas o Centro de Atenção Psicossocial, o como que ele foi implementado no país, a sua história, a Lei 10.216, que garante direitos, deveres, apoio a essa população que precisa desse serviço de saúde mental, também foi uma forma de humanização muito grande, porque uma das coisas que a gente tinha, infelizmente, antes do CAPES e etc., era ou o atendimento privado, para quem tinha grana, ou manicômio. E muitas das vezes, muita gente ia pelo INAMPS mesmo de classe média, como foi o caso do Carrano, que escreveu o Canto dos Malditos, que inspirou o Bicho de Sete Cabeças. Ele foi internado no manicômio todas as vezes que ele passou por essa instituição. Aí, enfim, o próximo slide, como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Gente, eu tô com umas dúvidas, como que eu... Ah, tá. Ok. Aí, pelo Brasil ser um país continental, com vários desafios, com várias problemáticas, com várias diferenças de infraestrutura, não vamos dizer que não existem desumanizações por meio dentro do próprio sistema. Às vezes as marginalizações, que até a Clarissa abordou no primeiro tópico, acontece nesse sistema também. Eu trouxe aqui 2 fotos. Uma delas é de uma alagação que aconteceu na UBS em Sorocaba, no interior de São Paulo, e a outra é uma foto de uma UBS também em Higienópolis, que é uma grande favela de São Paulo, que estava com furo na parede, buraco. Mas a gente não deve só lembrar dos problemas infraestruturais. E isso daqui foi as primeiras referências que eu consegui achar, mas existem muitas outras desumanizações e muitos outros desafios e problemas pertinentes ao sistema. Para se cumprir tudo isso, a gente tem uma gama de muitas coisas complexas e uma rede de várias coisas que a gente tem que fazer. Isso não é um processo simples, isso é um processo que abrange todas as pessoas que trabalham diretamente no SUS, sendo gestores, e até os usuários também têm que aprender a lidar com esse sistema e aprender a buscar os seus direitos. Isso daí eu vou abordar nos próximos tópicos, falando aqui dos princípios, dos princípios, métodos, dispositivos e diretrizes. Possível? Ok. Ok. Primeiramente, o PNH, que é a Política Nacional de Imunização, é uma política que visa pôr em prática os princípios e diretrizes do SUS. Inicialmente, a gente tem vários objetivos aqui. Eu vou falar um pouco, primeiramente, dos macro-objetivos, que são ampliar as ofertas do PNH a gestores, aos conselhos de saúde, priorizando a atenção básica e fundamental hospitalar, com ênfase nos hospitais de urgência e universitários, incentivar a organização e a valorização dos trabalhadores do SUS, do Conselho de Saúde, das organizações da sociedade civil, divulgar a PNH e ampliar os processos de formação, divulgação e conhecimento em articulações com movimentos sociais e instituições, contagiar trabalhadores, usuários do SUS, buscando estimulação da humanização de serviços de saúde, começando inicialmente pelos gestores, trabalhadores e finalmente usuários da rede, fortalecer iniciativas de humanização já existentes na rede, com implementação de práticas, por exemplo, de parto humanizado, a política de implementação de redução de danos, por exemplo, a implementação do CAPES e etc.
desenvolver tecnologias para melhorar as relações de compartilhamento das práticas de gestão e atenção. Ou seja, desenvolver estratégias que melhorem as relações ali presentes, seja o trabalhador com o gestor com o usuário, o trabalhador e o usuário. Aí, aprimorar, ofertar e divulgar estratégias e metodologias de mudanças sustentáveis dos modelos e atenção e gestão. Aí, implementar processos de acompanhamento, avaliação, ressaltando saberes gerados do SUS e experiências coletivas bem-sucedidas. Aí, a gente vai abordar, primeiramente, nesse primeiro quadradinho, volta, aqui. Esse daqui a gente vai, primeiramente, abordar os princípios e os métodos. Aí, só para falar, para quem está moderando, os próximos tá os diretrizes e os dispositivos, tá? Os princípios da PNH são a transversalidade, que busca estar presente na PNH com uma função de transformar relações de trabalho. Ou seja, a gente vai ter um grau de contato entre as esferas, trabalhadores e etc., mais transversais, universalizando assim comunicações, saberes, diálogos e etc. Indissociabilidade entre ação e gestão, que, nesse princípio, qualquer decisão tomada pela gestão, diferentemente, influenciam na atenção. Por isso, os trabalhadores e usuários devem procurar conhecer como é que é essa gestão de serviços e, assim, buscar participar ativamente nas tomadas de decisões coletivas e, ao mesmo tempo, o usuário dali, ele é também protagonista no cuidado de si. Não é só responsabilidade da equipe de saúde. O usuário também tem a sua rede de apoio, ele e seus responsáveis pelo cuidado da sua saúde e etc. Aí, o protagonismo e a corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos coletivos, que se refere ao protagonismo, à autonomia dos usuários e trabalhadores, dando-lhe responsabilidades, entendendo assim o indivíduo como um cidadão de direito, dando-lhe possibilidade na atuação da produção de saúde. Aí, os métodos da PNH... Espera aí um momento. Ok. Os métodos da produção do PNH são inclusão de diferentes sujeitos, seja os gestores, os trabalhadores, no sentido de produção de uma autonomia, protagonismo e corresponsabilidade, favorecendo, assim, rodas de conversas, encontros e etc. Inclusão de analisadores sociais, ou mais especificamente, inclusão de saber o que está acontecendo que gera uma crise ou um conflito presente naquele contexto. Por exemplo, está rolando na minha área, da minha região, um surto coletivo de dengue. O que a gente pode fazer para melhorar esse surto dessa endemia da dengue? Aí, incentivo do coletivo, seja como um movimento social organizado, seja como experiência singular sensível, mudança de percepções e afetos dos trabalhadores em saúde e trabalho grupal, fomento novamente as rodas de conversa. Aí pode passar para o próximo slide, que aí a gente vai para as diretrizes. Eu não sei quem tá. Quem que tá? Ai, meu Deus. Tá. Aqui as diretrizes, a gente tem a clínica ampliada, que a ideia é integrar as equipes trabalhadoras da saúde das diferentes áreas na busca do cuidado de cada caso e criar vínculos com o usuário, buscando assim uma atuação conjunta com o paciente com vários trabalhadores na área. Também tem a cogestão, que aqui o objetivo é haver uma gestão coletiva dessas redes de trabalhadores. O fisioterapeuta que trabalha na UBS é tão importante quanto o clínico geral, que é tão importante como a recepcionista, que é tão importante como toda essa gama de sujeitos trabalhadores do sistema de saúde. E, assim, estimular a transversalidade e o protagonismo coletivo desse grupo. O acolhimento também, que é uma das diretrizes mais importantes da PNH, ele busca fazer um processo constitutivo das práticas de produção e promoção de saúde, que implica na responsabilização do trabalhador e da equipe responsável pelo usuário, se comprometendo
por ele de forma integral, resolutiva e responsável em suas necessidades. Desde que um usuário entra num postinho de saúde, ele vai ser monitorado, entre aspas, e ali ele vai receber um atendimento responsável, integral, sem julgamento, que vai tentar definir o que eu posso fazer para melhorar a vida desse usuário que está vindo com essa queixa. Aí temos a valorização do trabalho e do trabalhador, que dá visibilidade e experiência dos trabalhadores, incluindo eles nas tomadas de decisões, os potencializando como pessoas capazes de definir e qualificar processos de trabalho. É o trabalhador que, visando a experiência dele, vai conseguir definir o que eu preciso para melhorar esse processo trabalhístico do qual eu estou aqui. Aí tem a defesa dos direitos dos usuários, que, conforme o nome diz, defende os direitos deles e faz com que o sistema de saúde incentive e busque e faça com que ele conheça seus direitos e como exercê-los. Aí, se puder ir para o próximo slide, que eu vou para o último tópico. Ok. Aí, bom, o que são os dispositivos? São uma ação, um projeto, uma tecnologia a ser implementada. Algo que dispare de um movimento, de mudança, para transformar as práticas vigentes naquele local. Tanto na atuação, como na gestão e saúde. Aí, ok, a gente tem aqui como exemplos, grupo de trabalho. A gente tem aqui como exemplo grupo de trabalho de humanização, colegiado gestor, contrato de gestão, sistema de escuta qualificadas para os usuários, que tem uma gerência de porta aberta, ouvidoria, grupos vocais, visita aberta, direito acompanhante, programa de formação em saúde do trabalhador, equipe transdisciplinar e referência ao apoio matriarcal, projetos cogeridos de ambiência, acolhimento com classificação de riscos, projetos terapêuticos singulares e saúde coletiva, e o projeto Memória do SUS que dá certo. E é isso, gente. Uma boa noite. Muito obrigada por essa oportunidade, tá? Era legal dar uma paradinha agora e perguntar para o pessoal, antes de começar, desculpa que eu caí aqui, se alguém tem algum comentário, alguma pergunta até agora, como é que estão acompanhando aí a apresentação, do que acharam até agora do tema da humanização aí. Então, gente, alguém tem alguma coisa para dizer? Se não quiser falar, pode escrever no chat também. Todo mundo já tinha ideia da humanização dessa forma como foi apresentada aí? Tem muita curiosidade, porque quando eu falo de humanização, está se falando muitas vezes em ser educado, em dar um atendimento cortês, e o que o pessoal trouxe aí foi outra coisa. Então, estava muito curioso de ver como é que o pessoal vê o tema da humanização. Se eles entendem dessa forma aí, a humanização é praticada quem trabalha em CAPES, etc. A humanização é praticada assim como a Verônica falou? Vocês acham que segue aquelas diretrizes? Você acha que funciona daquele jeito ou não? Tem alguém que possa falar alguma coisa aí sobre isso? Professor, eu queria falar, cara, investigando mais ou menos como que funciona todas essas complexidades de humanização, esse conceito de benevolência, ser educado, ser legal, essas coisas, quando se fala de saúde pública, princípios, PNH, diretrizes, métodos, isso completamente cai por terra, porque é algo muito complexo, é algo que envolve muitas ações, envolve uma conscientização da população em geral, então é algo que, para mim, cara, fez com que eu mudasse meus olhos em relação ao SUS. Eu não sabia de tudo isso, eu não sou dessa área, mas eu estudei isso justamente para trazer isso nessa roda de conversa e saber
de tudo isso fez com que eu modificasse, e tanto que eu trouxe problemas estruturais ali, mas não são só problemas estruturais, são problemas de tratamento, são problemas de falta de valorização do profissional. Ixi, a lista é gigantesca. Então, enfim, é isso. Vamos ver o pessoal da turma aí, o que achou, o que está achando. Eu posso falar, professor? Por favor. É Rose. Oi, Rose. Meninas, parabéns, porque vocês trouxeram de uma forma, assim, bem simpática, simples, o que a gente fica tentando explicar muitas vezes na academia e não sai, as pessoas não conseguem ter essa visão que você teve, desculpa, a última menina que falou, essa visão, essa valorização do Sistema Único de Saúde, como você que veio se dedicando, estudando, e você enxergou isso. Tem um monte de profissional da saúde que está na atenção primária, que não tem essa compreensão, e assim, é uma luta no cotidiano, porque se o próprio profissional não tem essa compreensão, então ele não valoriza o espaço onde ele trabalha, ele não valoriza as pessoas, e ele mesmo se desvaloriza muitas vezes. Eu achei muito fantástico esse jeito também de apresentar a humanização para além do meu comportamento, de como eu trato, como eu lido com o outro. Parabéns, obrigada. Mais alguém na turma quer comentar? Todo mundo caladinho hoje, hein? Meu Deus do céu. Ô, professor. Oi. Então, assim, eu estava vendo ali, elas falando a Clarice, no documento, falou ali do contexto ali da humanização, da informação, comunicação, e deu 2 parâmetros, desumano e desumanização. Depois, você, Verônica, trouxe ali toda a política, como se diz, política mesmo, mas às vezes a pessoa não vê isso na prática. Trabalha no hospital e vê o enfermeiro fazendo classificação do risco, sendo que cada um tem praticamente 3 minutos por paciente. Por causa, tipo, o Celso Ramos tem um tal de projeto onde eles contabilizam o tempo do acolhimento. E às vezes Está cortando, muito a ligação para mim, você viu? Esse respeito, esse amor que a pessoa pode ter pelo outro aí. Olha, cortou bastante sua... Eu vou escrever depois então, professor. Não, mas deu para entender que você percebe que na prática é muito difícil de se ver isso acontecer. Você citou o exemplo do hospital, eu não consegui entender realmente direito os exemplos que você citou ali, mas eu estou tentando provocar essa percepção aí, que eu queria ver se o pessoal concorda com o que está sendo falado, é assim no seu serviço, vocês viram algo diferente, ou isso tudo aí que as meninas mostraram já está careca, estão careca de saber, não precisava nem estar falando disso aqui. Essa é a questão que eu quero trazer para vocês. E a provocação. Boa noite a todos. Bom, professor, eu trabalho no Centro Quem está falando? Rosivane, no Centro Especializado em Reabilitação. Obrigado. Bom, lá a gente trabalha cotidianamente com reflexão, né? Levamos em consideração os princípios, né, do SUS, e toda a equipe, né, a gente vem pautando, eu acho que foi conforme apresentado, né, no sentido do acolhimento, né, os nossos protocolos para a gente se direcionar, se realmente a gente está fazendo um atendimento humanizado, se os usuários estão tendo acesso aos direitos necessários, se eles estão tendo acesso à acessibilidade, né, se a gente está conseguindo também entender na ótica dele como que a gente pode estar melhorando o serviço. Até quando tem situação de usuário, família, que não estão aderindo ao tratamento, a gente vive fazendo essa reflexão para a gente conseguir ser humanos, né, no
no sentido de a gente não ficar engessado em protocolos, né, que a gente segue, mas no sentido da gente pensar e refletir de que forma a gente pode estar acolhendo essa família e, de repente, trazendo outra situação para a gente trabalhar, mas a gente trabalha bem dentro dos princípios mesmo, né, e trazendo esse olhar mesmo e essa direção mesmo que a gente vem trabalhando, né. Eu não conheço outra direção diferente que não essa. E vocês tiveram, assim, por exemplo, quando alguém entra, é contratado, como é que você acha que a pessoa se insere num projeto de humanização dentro da unidade? Tem um treinamento, vocês falam de política de humanização, tem algum momento que isso é falado, vocês conhecem a política, é assim ou não? A gente, agora, nesse momento de pandemia, faz um tempo que a gente não tem, né? Mas o serviço mesmo propõe capacitação, né? Muitas vezes somos profissionais, né, que trazem, né, alguma capacitação que a gente acha necessário, né? Isso a gente é muito aberto para sugerir, trazer palestrante, ou então outras formas, né? Então, a universidade, a FURB, propõe várias modalidades para a gente se capacitar também. E quando entra não teria diretamente, né, uma capacitação para aquele profissional da área, mas a gente acolhe, né, cada um se apresenta no serviço, explicando um pouquinho. Se já tem um profissional daquela área, normalmente aquele profissional vai direcionando ele, porque é mais da área dele, né? Como é uma equipe interdisciplinar, né, acaba sendo diversas áreas. Ali a gente tem assistente social, TO, físio, nutricionista, então a gente tem vários profissionais, né? Então os profissionais que têm domínio daquela área acaba norteando melhor determinados aspectos, mas a gente tem esse acolhimento, né, em conjunto e normalmente antes, né, da pandemia a gente tinha um encontro onde fechava o serviço para essa modalidade de capacitação de todos os profissionais em conjunto. E nesse momento era feita a apresentação geral desse profissional para o restante, né? Porque lá funciona mais de um serviço. Então, o restante do complexo de saúde para ter conhecimento também daquele profissional que foi inserido na equipe. Muito bem. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Professor. Eu queria falar um pouquinho, professor. Pode falar, Cláudia. Eu trabalho em abrigo da prefeitura, né, com adolescentes, e a gente percebe assim, que a gente vai numa direção da humanização, mas às vezes se perde muito e parece que vai para o lado contrário, da desumanização. Porque é tanta gente se metendo na família, né, desse indivíduo, o abrigo, é o PAEF, né, que é o CREAS, é o CRAS, é o CAPS, né? Então, o Estado vai entrando na família dessas pessoas e vai se perdendo um pouco a humanização, sabe? Vai se desumanizar, me dá essa impressão, muitas vezes, o meu fazer. Obrigado, Cláudia. Mais alguém? De nada. Oi? A Sofia ia falar. Não sei se acrescenta muito. Eu ia contar da minha experiência quando eu era residente em hospital, que, assim, lá a gente tinha a equipe multidisciplinar da residência e a gente estudava bastante, né, todas essas políticas por causa da própria residência. E a gente tentava aplicar isso no hospital. Então, a gente fazia, mesmo sendo, né, uma unidade de atenção terciária, a gente fazia o acolhimento do paciente quando ele internava, a gente ia nos leitos e fazia esse acolhimento multiprofissional e também usava o dispositivo de clínica ampliada e fazíamos orientações pré-operatórias que eram um diferencial bem grande, assim, para aqueles pacientes, sabe, nesse sentido da humanização. A gente incentivava eles a perguntar para os médicos, então trazer essa questão da individualidade dele que é tão perdida no hospital, né? E aí, assim, a nossa experiência era bem... A gente conseguia fazer um trabalho bem bacana, mas, ao mesmo tempo, os profissionais do hospital não faziam isso. Então, a gente, como residente, fazia, da residência multiprofissional, né?
mas os profissionais mesmo do hospital não faziam. A gente fazia só entre a gente e a gente chamava os residentes médicos também para fazer junto, mas era mais complicado de lidar na prática com os profissionais. Mas é isso. Muito bem, obrigado, Sofia. Mais alguém? Então, oi? Alguém falou, não? Oi. Então, parece que oi? O Paulo. Paulo? Pode interromper? Não, Paulo, quem está interrompendo sou eu, pode falar. Cheguei um pouco atrasado porque tive problema de conectar, mas gostei bastante da apresentação. Humanização é um tema PNH, né? Que infelizmente eu observo que vem perdendo um pouco espaço, força, né? E aí eu queria trazer só um testemunho de história da coisa, né? Porque quando eu estava na faculdade, a Regina Benevides e o Eduardo Passos, eles fizeram parte, né, do grupo que fundou a PNH. Então a gente esteve muito próximo, assim, com esse paradigma. Só que quando eu fui para a prática, e aí acho que vale a pena compartilhar essa parte, né? Eu fui para a prática muito instrumentalizado, mas quando eu cheguei lá, a realidade não era muito essa, né? De se promover a humanização, essa coisa da produção do comum, cartografias. Não, eu vi uma psicanálise bem especialista, e eu queria só trazer isso, eu não sei aonde isso se encaixa, né, mas também do sofrimento desse aluno, no caso eu, né, que estava começando um estágio, e nada do que eu estudei, eu via os professores falando, eu encontrei na prática, né, nem a nível de gestão, nem a nível de colegas de equipe, e aí eu lembro que foi muito difícil para mim, né, isso foi objeto de sofrimento, assim. Então, eu queria só trazer essa dimensão e parabenizar e falar que, assim, a gente não pode deixar morrer. Eu acho uma discussão, eu posso estar sendo arrogante agora, mas eu acho mais importante do que falar de direitos humanos, porque eu acho que ela contempla os direitos humanos, né? Quando a gente especializa muito, vamos discutir direitos humanos, a gente perde um pouco da dimensão da humanização. Então, parabéns. Mais alguém? Então, parece que o debate girou em torno de 3 pontos diferentes, né? Algumas pessoas que apontaram a dificuldade que é na prática você encontrar um trabalho de humanização, e aí você vê ali o depoimento da Sofia, do Paulo, da Rose e do Luiz, que percebem que essa dificuldade tem várias maneiras, né? O depoimento da Sofia, por exemplo, eu acho muito interessante. Quer dizer, o grupo da residência dentro do hospital era como se fosse um grupo estranho, né? Um corpo estranho, mas, no geral, o hospital era um lugar em que não se seguia muito bem a humanização, a política de humanização. Mesma coisa que o Paulo fala, e o Luiz e a Rose, quer dizer, a dificuldade que é você seguir. Porque a política de humanização ela veio em resposta a uma percepção de que o atendimento em saúde ele tende a ser desumanizado. Essa é uma coisa paradoxal, né? Mas que é o comum. Ele tende a ser desumanizado. Ele tende a desumanizar não só as pessoas que são atendidas, como as pessoas que trabalham. E isso aí preocupou muito, porque isso tem prejuízos enormes para as pessoas. As pessoas sofrem, não só os usuários, como o Paulo falou, o sofrimento dele como profissional, encarando uma realidade completamente diferente daquilo que se preconiza na prática. O segundo ponto, o segundo tipo de depoimento é ainda dessas pessoas, principalmente do Luiz, da Rose e da Sofia, em relação especificamente ao hospital. Quer dizer, mais do que em qualquer outro lugar, parece que o hospital é um lugar onde a desumanização se implanta muito fortemente. E não é à toa que a PNH nasce primeiro, a primeira versão do plano, que chamava Plano de Humanização, Plano Nacional de Humanização, é no hospital.
Era um Plano Nacional de Humanização Hospitalar, por causa da grande preocupação que se tinha com a questão do hospital. Como o hospital era o centro do sistema de saúde, então tudo que acontecia girava em torno do hospital, e depois que o SUS foi tentando desconstruir essa situação e transformar os lugares em lugares mais horizontalizados e outros dispositivos, mas a influência do hospital como formador muito grande preocupava por estar também formando pessoas desumanizadas. Então, a humanização tomou esse vulto muito grande dentro da saúde do SUS. E o depoimento da Rosivane, que é completamente contrário. Ela, por sorte, diz que trabalha num lugar que segue os preceitos da humanização e consegue perceber que a equipe trabalha de forma humanizada, etc. Mas é importante para vocês verem como é que, primeiro, perceber as diferenças. Quer dizer, o profissional que trabalha num lugar humanizado, às vezes fica pensando que o resto todo do sistema de saúde é assim, e não é. Às vezes também o profissional que trabalha num lugar desumanizado pensa que é tudo igual, e não é. Eu acho importante a gente perceber essa diversidade de coisas. Às vezes, mesmo dentro de um certo lugar, como no caso da Sofia citou, você tem um corpo dentro do hospital que trabalha os preceitos da humanização e outro corpo que não. Então, às vezes, você dá sorte de ser atendido numa situação em que as pessoas seguem os preceitos da humanização e da política, e outras vezes você pode ser atendido num corpo, num dispositivo do próprio hospital, dentro do próprio hospital, do serviço de saúde, que não é humanizado, que não segue a humanização. Então, é uma coisa de diversidade, uma coisa de complexidade muito grande, que merece atenção. Acho importante, por isso que eu estava provocando tanto o debate, que eu tinha certeza que vocês falando, vocês que estão no trabalho, iam mostrar melhor do que eu mostrar teoricamente isso. Vocês ouviram da boca de cada um a sua experiência, a sua visão, o seu testemunho sobre como vem o seu trabalho e como é que se coloca na perspectiva da humanização. E, de qualquer forma, acho que o que a Verônica trouxe para a gente também, a mensagem mais importante ali, é que às vezes a gente pensa que a humanização é isso, é você ser carinhoso, é ser educado, é ser cortês, e que isso é humanização, e que isso é um atendimento humanizado. Não é só isso. É claro que isso é o mínimo que você pode esperar de um profissional, que seja cortês, que seja educado, que dê um atendimento que seja respeitoso. Isso é o mínimo que se deveria esperar do indivíduo que atende, das pessoas que atendem, das equipes que atendem. Mas a política é muito maior do que isso. Para você realmente, o que a política mostrou, ou tentou demonstrar, é que realmente para você ter um sistema humanizado, você precisa de um investimento enorme. Quando ela colocou ali aquele quadro das diretrizes, aquele quadro dos métodos, você vê a complexidade que é você implantar, seja numa unidade de saúde, hospital, UBS ou CAPS, seja no sistema como um todo, seja numa cidade, numa Secretaria de Saúde, seja no sistema como um todo, há uma necessidade de realmente um comprometimento da gestão, um comprometimento das pessoas que estão em posições de gerenciamento, de coordenação. Precisa haver esse comprometimento, senão você não vai ter muitas coisas que precisa para você poder caracterizar o sistema como minimamente humanizado. Eu achei muito bacana também. E agora nós vamos pegar uma parte especial aí, a Rica e a Isabela vão trazer agora um aspecto particular da humanização, que é um aspecto que a gente trabalha no núcleo de extensão, no núcleo de humanização, arte e saúde, que é o trabalho com a arte da humanização, e a Isabela vai trazer particularmente ali, o núcleo trabalha com vários tipos de arte, não trabalha só com palhaço, mas nós vamos trazer particularmente com a Isabela o trabalho do palhaço, que é um trabalho que
vem há algum tempo se desenvolvendo internacionalmente no Brasil, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Aí a Rica vai introduzir a sua visão ali da arte, e como é que ela se atravessa na saúde, e a Isabela vai finalizar falando desse projeto especialmente aí, para ele ter um recorte de alguma coisa que a gente faz, que a gente conhece bem, e que está ligado à humanização na saúde. Rica? Certo. Boa noite, pessoal. Então, nesse momento eu vou acabar saindo um pouco assim desse aspecto central que pensa, né, a questão da humanização na área da saúde, né, para estar apresentando um pouco o aspecto da humanização, né, a partir da arte, ou a arte enquanto ferramenta de humanização. E para falar sobre a arte enquanto ferramenta de humanização, é muito importante, né, fazer um compilado histórico, né, sobre esse processo da arte. E aí, para fazer isso, eu vou retomar, vou falar um pouquinho sobre a ideia de catarse, né, que é ligada à emoção, e a ideia do distanciamento brechtiano, ligada, né, à razão ou à conscientização. E como esses mecanismos, né, são processos de humanização. Então, digamos assim, que no período pré-socrático, né, na arte greco-romana, né, a gente atualmente conhece como arte greco-romana, acaba não fazendo assim, muita distinção desse conceito de arte, né, a não ser assim a distinção maior no sentido de arte ocidental e arte oriental, embora ocorram em espaços diferentes, né, espaços diferenciados, há uma relação muito próxima, né, no conceito de arte, enquanto ideia de representação, enquanto ideia de verossimilhança, né, que é esse momento de enxergar o outro, né, de ter a empatia, que é abordado um pouco, né, foi abordado, na verdade, assim, no primeiro tópico, que é apresentado pela Clarissa, né, em que ela fala sobre o processo da desumanização, que é aquele momento em que a gente deixa, né, de se entender como parte de um grupo, né, como uma parte da sociedade ou como uma parte de uma comunidade, né. É lógico que não dá para falar muito bem sobre isso, né, pensando o contexto greco-romano, né, mas o que a gente pode entender é que durante esse processo do desenvolvimento da arte, do pensamento da arte, né, há a compilação de 3 ideias principais que são feitas, né, por esses filósofos, inclusive foi Platão, Aristóteles, né, que compilaram essas ideias, em que vai ser muito mais reforçada por Aristóteles, né, que vislumbrava aí a questão da ars poetica, né, que é a arte poética, aonde se pensava a questão como acontecia a catarse, né, ou como se dava esse processo catártico, né, o que as pessoas iam para o teatro e sofriam, se sensibilizavam com o que elas estavam vendo, qual era, né, o despontar ali que causava essa reação no público. E aí, enquanto isso acontece enquanto arte greco-romana, lá no século V a.C., do outro lado, né, do mundo, digamos assim, né, do lado oriental, a gente vai ter a perspectiva da ideia de arte, né, digamos assim, ideia de arte enquanto manifestação humana, né, de características culturais, sejam elas ligadas à religião ou outros tipos de rituais, né, mas características que vêm aí uma relação entre ação e reação, né, causa e efeito. Então, era a mesma perspectiva da catarse, né, a catarse causava uma reação que movia aquele público, né, aqueles participantes, ouvintes, né, e como isso mexia não só com aquelas pessoas e com a sensação que aquelas pessoas tinham, mas como mexia com o ambiente, né, no sentido sinestésico, talvez, ou na época nem se falava sobre metafísica, mas o quanto, né, essa relação de comunidade se estabelecia a partir de assistir uma peça de teatro, né? Qual era o poder, né, que havia, né, nessa peça de teatro, né? Aristóteles, ele vem compilar, e não só Aristóteles, mas a maioria dos teóricos daquela época, né, daquele período, vão dizer que, principalmente, há uma importância, né, na verdade, eles afunilam diretamente e dizem que há uma maior importância na fala, ou na palavra, na ideia da palavra. Então, a palavra seria o primeiro sentido, né, de arte. E aí, como se pensa isso? Como um código, né, uma linguagem, voltando de novo para o tópico que a Clarissa apresentou, né, que é a comunicação. Então, esse despontar da comunicação gera outros processos que eram processos estranhos, ou seja, assim, processos diferenciados que se davam ali.
E esses processos aconteciam como? Através de uma arte poética, né, de uma arte ligada à poesia, tá? Então é assim, no estudo da arte, a primeiro momento a gente vai ouvir falar, né, ou vai conhecer ou reconhecer a ideia de mimesis, né, que seria a imitação, né? Então a vida imita a arte, né, todo mundo já ouviu falar isso, vida imita a arte, ou a arte imita a vida, né? O que acontece nesse processo, né? E, por assim dizer, a gente pode falar que a imitação, ela é um mecanismo de humanização também. Por quê? Porque é a partir da imitação é que se desenvolve o processo do ser humano, né? A criança imita, ela imita o que ela, né, no desenvolvimento da criança, ela imita o que ela escuta, ela imita o que ela vê, ela imita e reproduz, né, a partir de vocalidades, todo esse ambiente que ela vivencia, né? Então ela vai passando por esses estágios que a gente atribui enquanto estágios proto-artísticos, né? Que a criança, quando ela escuta uma música, dança. Por que a criança dança? Qual é a movimentação? O que está acontecendo ali, né? Mas esse processo, né, mimético, é um processo de imitação, né? E aí, depois desse processo de imitação, né, considerando a questão da mimesis, há o processo da poiesis, né? Ou poéticas, que daí vem pensar a questão da poética, que seria o processo da construção, né, de um produto não objetual, mas de um produto que pode ser subjetivo também. Então, nesse sentido, há aí o desenvolvimento dessa ideia, né, do que viria a ser a arte, o que era a arte na consideração daquele período, né? E aí, diante disso, diante dessas duas considerações sobre a imitação e aí a geração de um outro produto a partir da imitação, há então uma relação direta em se pensar, né, o como isso acontece. Aí vem pensar a metodologia, qual é o método de criação. E aí quando se pensa sobre método de criação da poiesis, sobre a mimética, né, sobre a mimesis, digamos assim, vai pensar a técnica, que é o techne, que por muito tempo foi traduzido enquanto arte também, tá? É uma das traduções aí, não vou saber dizer quem foi o tradutor que fez, mas fizeram uma tradução, né, que considerava-se que a arte, a techne ligada à técnica. Ou melhor, ars ligada à techne, logo ligada à arte, né? Mas techne seria, assim, esse momento de pensar a técnica, qual é o método, né? E aí, então, eles diziam, né, assim, considerava-se que artista era aquele que dominava a técnica e a partir daquilo reproduzia, né? E aí, que técnicas que eram essas, né, naquele período? Técnicas hoje, praticamente, a gente não considera mais arte, né? Ou melhor, eu não considero arte. Mas há uma discussão muito profunda sobre esse momento em o que é arte, o que deixa de ser arte, não é? E aí, diante desse sentido, qual era a arte daquela época? Era a arte do ferreiro, era a arte da marcenaria, era a arte do artesanato, né? A modernidade começou a pautar se artesanato era arte ou não, né? A questão da reprodutibilidade das coisas em relação ao período industrial também vem pautar. Será que isso é arte ou não? Mas o que é arte? A arte é a transformação de um mecanismo, né, para um outro sentido, né, para uma outra finalidade. A arte, ela tem função, né? E aí quem vai dizer que a arte tem função é Horácio, né? Horácio, ali, digamos assim, na verdade não sei dizer se ele é contemporâneo de Aristóteles, mas acredito eu que ele foi depois do período pré-socrático, né? Acho que ele foi ali próximo da era cristã. Me falha a memória, infelizmente. Mas, no máximo, o que importa é que Horácio, ele vem impor, né, a ideia de arte enquanto uma arte que seja funcional, né, em que ela deleite e instrua. Ela tem esses dois momentos, né? Então, o que é esse deleitar e instruir? Esse deleitar e instruir, por que você vai deleitar uma sociedade? Por que você vai oferecer um momento de deleite para a sociedade? Por que você vai instruir a sociedade? E por que isso ocorre através da arte? É porque é um processo de humanização e evolução das capacidades cognitivas do ser humano. E isso se dá a partir de uma apropriação do processo histórico em que se percebia o desenvolvimento da sociedade e das tecnologias, né, por assim dizer. Então, todo o processo tecnológico, ele tem um sentido artístico. Pode não ser compreendido em pelas artes, né? Daí vai pensar a arte do canto, a arte da literatura, vai pensar a arte teatral, né? E cada uma dessas artes tem as suas especificidades, a arte visual, a arte plástica, né? E as artes novas, né, chamadas artes novas contemporâneas, que é a arte do cinema,
que é audiovisual, embora o teatro também seja audiovisual, a arte da fotografia, né, que é ligada à arte do cinema, e a arte da performance, tá? Então, momentos bem posteriores. Mas, no mais, a ideia de, voltando assim para retomar, né, a ideia de catarse, a ideia do que a arte causa, né, e do como a arte instrui e deleita as pessoas, né, como ela auxilia nesses processos, a arte, por si só, né, embora as pessoas vislumbrem, né, assim, um objetivo único, a arte por si só oferece um leque, né, de sinestesias, um leque de reflexões, né. Então imagina só, para aquele período pré-socrático em que as pessoas viviam numa comunidade totalmente demarcada por inúmeras questões, assistir um espetáculo, né, um espetáculo que, inclusive, para Aristóteles, menor valor, né, como eu já disse, para ele o que importava do texto era a fábula, né, a ideia do mito, né, que era muito presente naquela sociedade. Então, como que esse processo, né, de entender o espetáculo, de assistir o espetáculo, como esse processo ele marca aquela sociedade naquele período, né? Como que aquela sociedade começa a observar e a entender a história de Édipo Rei, por exemplo, é uma história importantíssima e que vem contribuir, né, para o desenvolvimento de muitas ideias e contribui com compilados formulados pelo analista, né, Freud, e dentre outros teóricos também que vão discutir a questão do complexo de Édipo e etc. Né, há um sentido também em que há uma proposta, né, de conscientização do eu dentro da perspectiva de pensar o destino quando se assiste Édipo Rei, né? Não sei se todo mundo conhece a história de Édipo Rei, né? É uma trilogia que quem compilou foi Sófocles, mas eram histórias que já eram contadas a partir da oralidade, tá? E aí, né, Sófocles foi lá e compilou em textos dramáticos, e esses textos causavam, né, a ideia de catarse. E aí, então, como que esse sentimento mexia com essa pessoa, né, e o que causava nessas pessoas? Então, houve a percepção, né, houve esse momento em que as pessoas perceberam que havia um processo de sensibilização, né, e era uma sensibilização que não se pensava só sobre o indivíduo, mas era o indivíduo em relação à sociedade, era o indivíduo em relação à comunidade que ele vivia. Então, quando as pessoas saíam dali, né, o que acontecia com o Édipo? Qual era o maior do sofrimento do Édipo? Édipo quis fugir do seu destino e no caminho em que ele fugia do destino, ele matou o próprio pai. E aí a questão que fica, né, para quem for ler Édipo, aí eu já vou acabar dando uma história bem, né, vou acabar com a graça da peça, mas assim, Édipo mata o próprio pai. Aí quando a gente para questionar por que Édipo matou o próprio pai, naquela época existiam considerações muito fortes, né, atreladas à questão do ego, dos guerreiros, né, a ideia da gladiação ainda muito presente naquele período, e ainda mais na representação às guerras, né, a apropriação cultural, que acontece também. Então, Édipo, no caminhar, né, no seu percurso, encontrou um cara no meio do caminho e matou ele. E sem saber, ele estava matando o próprio pai. Né? Não sabia que era o dele. Então, ele acabou matando o próprio pai. Aí, a questão que fica, né, podia Édipo fugir ao seu próprio destino? Né? Essa é uma pergunta muito, muito preponderante sobre todo esse cenário. E aí, essa questão se torna uma reflexão para o povo daquela época. Lógico que sou eu que estou propondo essa ideia, não há um escrito histórico que diga que as pessoas pensaram isso naquela época, mas é uma reflexão que o texto compõe, né, que o texto propõe. E aí, então, diante disso, são as pessoas se percebendo, pensando sobre as suas próprias ações, pensando sobre as ações no coletivo, como que tudo aquilo acaba gerando, né, dentro de uma cena, acaba levando isso para a vida das pessoas, então as pessoas começaram a se perceber. Só que ainda assim, havia muito mais uma percepção no sentido emocional, né, uma afloração de sensibilidade, do que propriamente, falha minha talvez dizer isso, sem com tanta certeza, mas no sentido de que não havia ainda uma conscientização, né, muito idealizada na estrutura da catarse, porque a catarse sempre ocorreu, né, e advém assim do processo da peripécia, vai causar a sinestesia e a sensação, né? E aí, bom, vou dar um pulo gigantesco, tá, gente? Porque eu vou pular do período pré-socrático falando de Sófocles, chegar até Brecht, que é 1910, 1900, não lembro quando, mas é no começo do século passado, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar de Bertolt Brecht, um alemão importantíssimo, que compilou muitas ideias, né,
revolucionárias, inclusive, poemas revolucionários, né, que vem pensar aí a questão da desigualdade social, né. Não só ele, mas Piscator também, que era companheiro dele, que pensava a questão do teatro, né, o teatro documentário, que era realmente assim, pensar, poxa, a gente vai fazer teatro para quê e para quem, né? Então o Piscator, ele pensava assim, não, eu não quero fazer teatro para a burguesia, porque até então, né, até o início do século passado, o teatro era totalmente destinado à burguesia. Sim, né, sempre, durante todo o processo histórico, a gente estudando, a gente vê ali que sempre teve cotas, né, para o povo pobre poder entrar e assistir os espetáculos, ou tinham até os lugares definidos, né, para se assistir o espetáculo. Mas, enfim, assim, estou dando esse salto por quê, gente? Porque depois desse período pré-socrático, em que a gente vai ter todo esse desenvolvimento, né, de democracia, de política, de filosofia, a gente vai passar por um período que é chamado, né, todo mundo sabe, período de trevas, e na arte a gente assume isso enquanto ideia central, assim, de que foi um período de trevas, foi um período em que o teatro deixou de existir praticamente, ele foi totalmente apropriado pela igreja, né, enquanto ferramenta de colonização e catequização, enquanto ferramenta de promoção do medo, tá? Isso é uma verdade, porque sim, se fantasiavam de demônios e tudo isso, né? E aí, né? Por que a gente não se detém muito em falar sobre isso? Porque foi todo um processo marcado pela Igreja Católica que realmente, assim, fez morrer as ideias e os conceitos presentes, né, que estavam sendo desenvolvidos, né? E aí, nesse período, né, a gente pode estudar e ver um pouco, né, sobre o que há formulado e escrito, né, compilado enquanto ideia, textos, livros e tal, a presença de pouquíssimos movimentos artísticos. Dentre eles, um que é muito importante citar é o da comédia dell'arte, né, que era já de um caráter mais não nobre, digamos assim, né, porque até então, no período pré-socrático, a arte ela era dividida nesse sentido. A tragédia representava as ações de caráter nobre, de pessoas nobres, da nobreza, da aristocracia, enquanto a comédia representava a pobreza, a miséria, né? E tudo isso era visto como cômico, porque o que os pobres faziam era cômico, né? E não, quem sofria, quem podia passar pelo sofrimento, pela catarse, né? O sofrimento nobre era só a aristocracia. Mas, desculpa, né? Voltando ali para essa questão desse período pós-igreja, né, pós-idade média, ao que é um renascimento, né, que todo mundo conhece o renascimento enquanto escola estética, enquanto movimento, enquanto período filosófico, enquanto revolução social também, muito importante, em que se renasce, né, o espaço de construção e criação, tanto para as artes quanto para a ciência, né, e aí começa a haver uma vislumbração, e depois desse período a gente vai ter outras ideias que são bem pungentes, né, como acontece ali no iluminismo, né, em que a gente vai ver que começa a se pautar a questão do pertencimento, e aí vamos passando por outros processos, né, que vão ocorrendo ali até chegar na ideia que o Bertold Brecht traz, tá? Então, assim, passados, né, as ideias de catarse ali, que depois vai ser corroborada por outros teóricos do teatro, como Deleuze vai falar sobre isso, Sabine também vai, e muitos outros autores teatrais também vão começar a pensar, né, por que se faz arte, por que se faz teatro, né, qual é o sentido disso? Depois de todo esse momento, nós vamos chegar ali a esse período brechtiano, a gente chama de arte brechtiana, né, que é uma arte importantíssima, por conta de que há uma revolução tanto estética, né, e tanto quanto por quê, para quê, né, por quê, para quem, tá? E qual era o sentido da arte, né? Então, Bertold Brecht, ele promove, né, o Aufklärung em alemão, que é chamado de distanciamento. Então, olha só que interessante, gente. A catarse, ela promovia algo no interior do ser humano, no interior daquele indivíduo que assistia a uma obra de teatro, ou que podia ter isso até mesmo lendo, né, um livro, ou ouvindo uma música, né? A catarse era muito presente nesse sentido emocional, né? De sensações mesmo. E aí Brecht vem com a ideia de falar assim, não, mas as pessoas não podem só ficar tendo emoções. Elas precisam pensar, elas precisam saber o que está acontecendo ali. Então Brecht traz o distanciamento para o teatro. Foi quando ele colocou em cena os atores e fez a quebra geral, né? Então, se o público assiste o ator em cena, assiste a representação de uma personagem em cena, mas também vê o ator em cena, porque o ator desmonta o personagem na frente do público. Então o ator vai para a coxia e começa a fazer comentários
da cena, ele faz comentários do personagem, fala, nossa, mas esse personagem não devia ter feito isso, ou, ai, dava para ter feito outra coisa. E aí isso começa a mostrar para as pessoas a possibilidade de se colocar enquanto agente pensador, né, dos propósitos da arte. Aí, por que eu estou falando sobre tudo isso? Né? Por que eu estou falando sobre a catarse e sobre o distanciamento? Porque são meios, né, que ocorreram dentro da arte, meios de humanização. Olha só, a arte, ao longo de toda a sua história, sem pautar, tá, assim, a necessidade, a demanda de humanizar, vem corroborando com os processos de humanização do ser humano e a evolução do ser humano, né, em todas as suas conjunturas e capacidades. Se a gente vai pensar indumentária, né, ou seja, a roupa que a gente usa, essa roupa que eu estou usando aqui foi pensada por alguém que quis transformar um uso, né, de um tecido ou de um material, e aí esse processo, posso eu dizer assim que não favorece tanto, né, no sentido de pensar a libertação do ser, ou tipo assim, a gente vai falar que existe a perspectiva da arte na criação da roupa, mas também a gente está obrigando os povos originários a vestirem roupa, porque eles não usavam roupa antes, e aí a configuração era diferenciada. A gente fala assim, nossa, mas peraí, né? Então isso não é arte, porque isso não tem um sentido tão contemplativo a tudo, né? Porque a ideia de arte contemplativa, né? Mas não, a arte ela é um processo, ela é uma ferramenta, ela é um meio para um determinado fim. E esse fim, ele pode ser extremamente variado, né? Por isso que eu falo assim que a arte também tem essas outras perspectivas, quando a gente fala sobre a arte colonizadora, né? A arte que vem para colonizar e que vem para ditar as coisas e não para libertar e para promover a conscientização. Bom, em vista aí desse processo, né, da catarse ao distanciamento, né, brechtiano, depois desse período, né, do distanciamento brechtiano, a gente começa a ter essa pululação da arte moderna, né, que vai se dividindo em vários sentidos, e ela para de pensar daí a questão da representação do real, e começa a dar espaço para a abstração, para o surrealismo, para o dadaísmo, né, e é nesse momento exato em que começa a surgir o dadaísmo, tem um artista chamado Marcel Duchamp, que vem propor a ideia de arte conceitual. O que é uma arte conceitual? É uma arte que é desenvolvida só a partir de conceitos? Também, tá, gente? É muito importante, de novo, né? Isso faz uma retomada lá, a ideia de proposta para Aristóteles, né? E a ideia de pensar que existe uma técnica e a apropriação dessa técnica é que vai dar o valor a essa arte, né? Que é essa técnica muito bem apropriada. Então, quando a gente está pensando essa apropriação dessa técnica, a gente está pensando do conceito. Qual é o conceito dessa técnica? A pincelada é assim, mas por que ele é assim, né? E aí a gente vai ter assim, uma diferencial, né? Que é Van Gogh, que vem propor no expressionismo aquelas pinceladas, né, que são contornos e etc. e tal. Ou seja, era uma técnica de Van Gogh, né? Então, é toda uma diferenciação que vai se estabelecendo nos processos da sociedade. E uma coisa muito importante, assim, que eu vou fazer uma conexão, tá, gente? Vou fazer uma conexão entre arte e ambiente hospitalar, que é uma ligação muito direta no sentido de quebra com a tradicionalidade, quebra com o tradicionalismo, quebra com a burocracia. No período da arte moderna, quando nós temos ali Monet, no impressionismo, Degas, e toda essa galera que vem para romper com as estruturas do classicismo e com as estruturas que eram determinantes, que eram obrigatórias, eles provocam essa ruptura e causam essa ruptura sem ter a noção de como isso ia ser transformador e revolucionário para a nossa sociedade atual, né? Então, o que acontece ali? Há uma quebra da tradicionalidade. Há uma de pintar da mesma maneira que os clássicos pintavam, né? Seja Michelangelo, tanto na pintura quanto na escultura, seja Renoir. Não, Renoir era um artista moderno, né? Bom, me falhou a memória de novo. Mas, enfim, o que eu quero dizer é sobre essa importância de quebrar o tradicionalismo dentro do ambiente. E isso começa a se pensar também no ambiente hospitalar, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né, sobre essa quebra do ambiente hospitalar, né, sobre como se quebra essa tradição, se impõe dentro do ambiente hospitalar. Essa quebra acontece com a
arte da palhaçaria, né, com o palhaço dentro do hospital. E o palhaço é um ser de ruptura também, né? A gente está falando muito sobre as artes visuais, o teatro, mas o palhaço ele entra com uma figura, né, atrelada à arte circense, né? Porque é uma arte que dialoga com o meio em si, né? E vem pensar uma relação mais direta com o público. Inclusive, é aí que existe uma conexão também de Brecht, né? Brecht era muito conectado ao clown, ao palhaço, né? O americano chama de clown, né? E aí, nesse sentido de... É que eu falei do Brecht, daí eu falei da arte conceitual, né? De Duchamp, vou voltar para Duchamp. Nesse sentido proposto pela arte conceitual de Duchamp, qual é a ideia? A ideia é que a arte, ela não acontece mais... Olha só, isso é muito interessante, gente. A arte, ela não acontece mais no objeto. Duchamp, ele tira totalmente a ideia de belas artes, de arte retiniana, né, daquela coisa de que causava assim uma diferenciação e um elitismo dentro da própria arte e uma hierarquização que para eles não fazia sentido. Então há uma necessidade de horizontalidade, né? Então isso começa a se formular em todos os espaços sociais. Não é só no teatro, não é só dentro do hospital, como agora a Política Nacional de Humanização vem pautar, essa necessidade de horizontalizar, respeitando-se sim, né, todas as estruturas e tal, a ideia de gestão, né, e de profissional, que está ali pensando as outras questões, mas ainda assim é uma questão de responsabilidade social em que todas nós estamos juntas, né, pensando daí as partes, né, não é mais alguém que vem ditar o que deve ser feito, mas é compreender a necessidade e a especificidade do todo para daí dar, né, espaço real, né, espaço, uma ideia real de ações reais e concretas, pensadas, né, na sociedade. Então, a partir de Marcel Duchamp, a gente vai ter aí... meu celular está acabando a bateria, mas enfim, acho que dá tempo de eu finalizar minha fala. Marcel Duchamp, ele vem propor a ideia de que a arte ela acontece na psique, ela acontece aqui também. Então há como haver um momento artístico aqui, e isso é muito importante como processo de humanização. Porque quando a gente dá propriedade ao indivíduo espectador, que ele se torne um ser pensante, nós estamos promovendo esse cidadão, né, essa pessoa, como um agente da sociedade, como um agente que constrói e pensa as questões sociais. Então, a arte, ao longo de todo o seu processo histórico, vem contribuindo com a formação do indivíduo e a formação da sociedade, né, como um todo. E aí a gente vai ter muitos outros momentos em que a arte começa a passar, né, ou melhor, assim, a fazer uso de outros espaços, como, por exemplo, foi feito, né, o uso da arte nos espaços das igrejas. A gente vai ter a arte entrando nas escolas, vai ter a arte entrando nos hospitais, entrando nos presídios, entrando em todos os espaços por conta de ser um processo de humanização extremamente importante. As pessoas falam assim, mas arte para quê? Né? As pessoas falam assim, arte para quê? A resposta agora é, a arte é para humanizar o ser humano, né? Há necessidade, né, de humanizar. Ainda mais, gente, eu só vou pegar meu carregador, porque senão meu celular vai desligar. Só um segundinho. Bom, não está dando muito certo aqui. Enfim, a arte como meio para um devido fim, ela pode ser pensada em todas as estruturas. E aí há esse momento em que a arte começa a pensar a estrutura do hospital, como a arte causa ruptura dentro do hospital, né? Como ela começa a romper, né, com a estrutura do tradicionalismo em todos os âmbitos, né? Ela vai fazer na política também. A arte começa a se tornar uma ferramenta de política, né? E a gente vai ter isso, sim, com Augusto Boal. Augusto Boal é um dos principais teóricos brasileiros, renomadíssimos e conhecidos mundialmente. Eu vou pôr ali na tomada, porque senão vai desligar. Ele é reconhecido mundialmente, né, como o teórico da ideia do teatro do oprimido, e que vai, né, se dialogar também diretamente a pedagogia do oprimido de Paulo Freire, né, que vem para o pé de libertação. Então, tudo isso, né, todo esse momento, ele está conectado de uma certa maneira. Pode não ter assim uma relação profunda nessa conexão aos nossos olhos, né, à nossa percepção. Mas no processo histórico da arte, na evolução dessas características, a gente vê que há sempre esse momento de colocar o indivíduo como um ser pensante, dar a possibilidade, compartilhar a possibilidade de que
né, esse momento em que o ser humano toma por si a conta de si mesmo, né? E como agente contribuinte da formação social. Bom, eu acabei não explicando ponto por ponto aí desse slide que eu criei, mas agora eu vou partir já para o final, em que nós vamos... vou finalizar, já estou finalizando. A gente vai pensar um pouquinho nesse momento, né? Porque a gente falou assim, nossa, a arte é tudo isso, uma de saúde é tudo isso, e aí quando a gente vê, né, explicitamente enquanto ideia, assim, em texto escrito, compilado e protegido por lei, digamos assim, tudo isso é muito novo. A arte enquanto processo de liberdade de expressão, a arte enquanto direito, ela se torna uma garantia a partir da Constituinte de 88. Então, isso é aqui atrás, sabe? Eu nasci um pouquinho depois, nasci 4 anos depois, sabe? E aí a gente fala assim, a política nacional de humanização, por que ela tem tantas questões? Por que as pessoas não sabem sobre a política? A política é mais jovem do que eu, sabe? Então a gente ainda está nesse processo de construir e de auxiliar, né, e de compartilhar, né, de propor sugestões também, né, porque isso é muito legal que a Política Nacional de Humanização ela abre esse espaço para que sejam promovidas ideias e sugestões de outras pessoas, né, de outras pessoas envolvidas, não só o usuário, mas não só o gestor e não só também o profissional que trabalha na área. Mas a ampliação da rede, quando nós estamos falando da ampliação da rede, a gente está contemplando os artistas. Inclusive, é uma das mais novas profissões, né, acolhidas pela ideia do Sistema Único de Saúde, por entender como a arte contribui tanto na formação da sociedade, como no processo de pensar a saúde, né, e o cuidado também. Então, a arte... é uma ferramenta, ela é um meio e ela é também o próprio fim, né? Então, seria injusto da minha parte dizer que não defender a ideia também de que a arte pela arte mesmo, sabe? A arte, quando a arte é pela arte, quando a arte não tem mais um propósito direcionado, assim, de vamos desestruturar aqui, vamos transformar ali, mas a arte enquanto essa promoção de catarse, né? E dessas ideias. Bom, chegando ao fim agora, real, na minha fala, estou suando aqui, não sei se dá para ver, estou suando muito, estou muito emocionado, assim, por esse espaço, sabe, acho um espaço importantíssimo, eu sou artista, né, trabalho com arte há 10 anos já, e ainda estou me graduando, né, e só há um ano e meio atrás, não, 2 anos atrás, que eu venho pensando a conexão entre a arte e saúde mental, né? Como a arte, ela em si, ela contribui para a prevenção, ela é uma medicina de prevenção à saúde, né? Porque é sobre isso, é sobre pensar como a arte contribui à sociedade. A arte pode contribuir na saúde da comunidade, a arte pode contribuir na saúde econômica também, né? E aí, para concluir, assim, acho importante, né, citar alguns exemplos, não sei se o pessoal conhece, mas nós passamos a estudar junto com o professor, por exemplo, um acontecimento maravilhoso que é chamado o Vão das Artes, que foi realizado a partir de um CAPS, que estava trabalhando com pessoas que estavam no processo de, digamos que, reabilitação social, né, por conta de passarem por processos de esquizofrenia e etc., né, ali dentro do CAPS e tal. E aí, o que aconteceu? A galera começou a pintar, a se envolver com a arte. Olha só, isso é muito, muito maravilhoso, né? A gente fala assim, como é que vai humanizar? Como é que a gente pode ajudar no CAPS? Eu não sei o quê. Quando começa a se dar espaço para artistas, a coisa começa a se transformar de uma dimensão, assim, inimaginável. Porque cada artista vai trabalhar uma linguagem. E aí cada linguagem vai promover um tipo certo né, vai acabar contribuindo de uma certa maneira, né? E aí ocorreu que houve uma ligação aí entre o médico e o artista, e começaram a dar aula de artes visuais para a galera começou a pintar quadros, e aí quando foi ver a galera estava vendendo os quadros e arrendando dinheiro, né? Que é um termo que a gente discute na arte enquanto economia criativa, que é como a arte ajuda a movimentar a economia do Brasil, né? A macroeconomia. Bom, gente, ter contribuído, tá? Assim, acho sim que podem ter ficado várias dúvidas, não sei se eu vou saber tirar todas elas, assim, mas estou à disposição. Muito obrigada, boa noite, valeu, gente.
Valeu. Isabela, sua vez. Isabela? Alô, Isabela? Sim, só um momento. Aí, entrou. Beleza. Alguém pode me ajudar passando os slides, por favor? Aí. Não, antes, professor, antes. Aí, isso. Bom, gente, dentro de todo esse contexto de humanização em saúde apresentado até agora, eu vim aqui no finalzinho para falar um pouco para vocês sobre o NURAS, que é o Núcleo de Humanização, Arte e Saúde, coordenado pelo professor Walter, como exemplo prático de utilização da arte como elemento de transformação de hábitos e comportamentos, visando fortalecer aí essa intervenção social e cultural, tá? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, eu sou Isabela, atuei como voluntária em um dos projetos do NURAS de 2010 a 2017. Finalzinho de 2010, início de 2011 até 2017. Porque em 2018 eu mudei para Buenos Aires. Eu estou falando de Buenos Aires para vocês. E depois de algum tempo de adaptação aqui, consegui entrar para um grupo e estava fazendo o mesmo trabalho até a chegada da pandemia. Então, eu passei aí um tempo realizando o mesmo trabalho aqui na cidade de Buenos Aires. Bem, sem mais delongas, vamos falar sobre o NURAS, que desde 2007 vem desenvolvendo um conjunto de ações dentro do Departamento de Saúde Pública da UFSC, com o objetivo principal de atuar terapeuticamente dentro e fora de ambientes hospitalares. Entre as práticas realizadas pelo NURAS, temos cursos, oficinas, palestras, participações em eventos científicos, eventos artísticos, culturais e várias outras demandas que o núcleo é convidado, né? E essas demandas, esses cursos, oficinas, palestras, eles são operacionalizados através de 3 projetos interrelacionados entre si, que é o Humanizarte, o Terapeutas da Alegria e o Ateliê NURAS, como mostra aí no nosso slide. Entretanto, o projeto inicial, concebido lá em 2007, foi o Terapeutas da Alegria, que deu origem ao desenvolvimento de toda a estrutura do núcleo até os dias atuais, né? A partir dessa estrutura, o núcleo visa fomentar a criatividade, o domínio de teorias e técnicas ligadas ao uso do corpo, à expressão, a artes, a utilização de processos culturais, todos os elementos desenvolvidos entre os 3 projetos mencionados e interrelacionados entre si, tá? Mas, por favor, alguém passa para mim isso. Mas, para essa roda de conversa hoje, vamos nos concentrar no projeto Terapeutas da Alegria, porque é nessa atividade particularmente que eu posso contribuir com o meu depoimento pessoal, tá? Eu vou contando de forma mais sucinta que eu consegui os fatos na ordem que se sucederam, ok? Achamos, em conversa com o professor, em conversa com o grupo, achamos interessante inserir esse depoimento na roda de conversa hoje, porque além da experiência, traz uma visão diferenciada de alguém que não é da área da saúde e tampouco é da área das artes cênicas, e que, na verdade, só queria começar um trabalho voluntário na vida. Eu só queria isso. Bem, eu trabalho com tecnologias educacionais. E, por causa disso, em 2010, eu fui convidada para trabalhar na parte técnica dos cursos de pós-graduação em saúde pública, oferecidos pela Universidade Federal de Santa Catarina. Em especial dentro da plataforma Moodle, porque eu sou especialista no Moodle. E conheci vários professores, conheci
muito da questão da saúde pública e fui me interessando pelo assunto. E um dia, assim, de repente, pouco depois de começar o trabalho, eu entrando no banheiro me deparei com um grupo se maquiando e se vestindo de palhaço, se caracterizando ali. E além de me chamar a atenção, a curiosidade, né? E perguntei o que está acontecendo, para qual disciplina vocês estão se caracterizando assim. Aí me contaram que não era uma disciplina, e sim um projeto chamado Terapeutas da Alegria, e que estavam se caracterizando para sair a campo, fazer uma visita no HU. Aí atiçou mais ainda a minha curiosidade, né? E eu comecei a perguntar, e eles já estavam por sair, e eles falaram assim, olha, se você tem interesse, as inscrições para os voluntários vão ser abertas no início do próximo ano. Aí eu perguntei, bom, se é aberto para voluntários, eu estou dentro, né? Eu saí dali decidida a me inscrever, porque a proposta veio justo de encontro ao meu antigo desejo de começar um trabalho voluntário. Era só isso que eu queria, independente do que fosse, né? Me inscrevi no ano seguinte e comecei, então, a participar das oficinas de formação. Essas oficinas são obrigatórias para todos os voluntários durante 2 semestres letivos, antes de sair a campo. Aí eu comecei a entender o que era sair a campo e fazer as visitas. Comecei, então, a conhecer o projeto, participar das dinâmicas de grupo, aprender as técnicas de expressão e consciência corporal, coisa que eu nunca tinha estudado antes, sobre a humanização dentro de ambientes hospitalares, sobre questões relativas à contaminação, procedimentos preventivos, e mais um monte de detalhes que eu nunca imaginei que fosse necessário para fazer um tipo de trabalho assim. É claro, cada voluntariado tem sua característica, mas esse é assim. Foi então que percebi a seriedade do trabalho, a profundidade das práticas ali ensinadas, a importância dos profissionais coordenadores, dos profissionais, dos psicólogos e todos os envolvidos, e a importância de um projeto estruturado, como o NURRAS, e caiu a ficha, porque daí eu percebi principalmente a minha grande responsabilidade em realizar bem esse trabalho, porque compreendi que um dos pontos fundamentais da filosofia dos Terapeutas da Alegria, que era o projeto que eu estava dentro, é que o projeto não pretendia ser essencialmente recreativo, não era brincadeira aquilo. E que uma das finalidades era o desenvolvimento pessoal e interpessoal dos participantes. Bom, o que me motivou de verdade a entrar foi saber que não era considerado necessário que os voluntários fossem artistas ou palhaços profissionais ou da área da saúde. Então, eu me encaixava nesse público, que não era nem uma coisa nem outra. Eu entendi e percebi durante a formação de que o objetivo não era uma performance de circo ou de teatro, mas uma visita onde o personagem que eu estava criando tivesse um espaço. Ele estava ali buscando uma oportunidade para trazer à pessoa internada momentos de alegria e conforto. Às vezes apenas o benefício da presença, quebrando aquela solidão e a sensação de invalidez que é tão comum dentro de uma situação de internação hospitalar, tá? Eu não sei quem já esteve internado aí, mas você se sente completamente inválido. Bom, quando percebi tudo isso, eu confesso que agarrei essa oportunidade com unhas e dentes, porque passava por um momento muito difícil nessa época e sabia que precisava mudar. O que eu pensei, né? Bom, com o voluntariado, eu sabia também que podia descobrir uma causa social que mudasse a forma como eu estava encarando as coisas. Quem busca um voluntariado busca um novo sentido para a vida. E era isso que eu queria, era isso que eu precisava nesse momento. Voltando, né? Depois de terminarmos a formação e iniciarmos as visitas como estagiários, porque era assim que era chamado o grupo que iniciava as visitas, muitos que tinham terminado
o curso, ainda estava no processo de desenvolvimento do personagem durante o período de estágio, tá? Curiosamente, não sei porquê, o meu personagem já estava pronto. Nome, sobrenome, vestuário, características, histórias, piadas, tudo. E em novembro de 2011, nasce o Dr. Sarandi Sapólio da Silva Cepacol. Muito prazer. Bom, não vou entrar nas questões psicológicas da construção de um personagem, porque tem muita bibliografia sobre isso, já foi mencionada em todos os cursos de psicologia aí. Não dá para entrar nas questões sobre também os benefícios de deixar florescer algo dentro lindo da gente, porque cada um encara de uma forma, cada construção de personagem é de uma forma. Mas o que eu posso garantir é que com esse trabalho eu consegui resolver algumas questões comportamentais bem sérias e profundas, desde o momento que decidi assumir o compromisso com esse grupo, tá? Foi bem sério para mim, foi muito profundo para mim. Também não dá tempo de entrar em detalhes sobre a satisfação que foi começar a participar de visitas semanais e conhecendo melhor toda a equipe, os locais de trabalho, os funcionários, as pessoas internadas, o desenvolvimento do trabalho dentro do sistema de saúde, porque isso você vai percebendo. Tá? Não tenho palavras para expressar tudo o que sempre senti ao fazer esse trabalho. Eu sei que é maravilhoso e eu continuo fazendo, eu quero fazer para o resto da minha vida. Mas hoje, o que eu posso contribuir aqui com esse depoimento é que minhas impressões, o que eu posso contar são as minhas impressões sobre as atividades realizadas na prática dentro do período que eu passei ali. Tenho registros bem gravados na memória de todos os atores do processo. Por quê? Porque as pessoas se sentiam absolutamente confortáveis em expressar suas opiniões. Então, automaticamente já recebemos um feedback da nossa atuação. Sempre foi assim, eu acho que sempre vai ser assim, em todos os grupos. Tomara que seja, tá? O que eu percebi já nas primeiras semanas, mesmo sem nenhuma experiência, era aquela necessidade gritante, quase gritante, que o sistema de saúde público tinha de ter mais humanização, de ter mais acolhimento, de ter mais tudo. Porque também percebia que precisava muito mais cuidado, muito mais estrutura. Existe toda a questão estrutural que são necessidades que todos nós já sabemos e todos vocês já conhecem, porque trabalham aí. Mas esse aspecto da humanização me chamou muito a atenção, porque pensa bem, uma pessoa como eu, que não sou da área da saúde, nem da área das artes cênicas, nem conhecia a realidade dos profissionais da saúde, euzinha, que estava percebendo essa carência, então é porque estava muito evidente, não é verdade? Então, a coisa gritava nos nossos ouvidos, nos nossos olhos. Nesse momento, eu não tinha nada para oferecer, além de algumas técnicas aprendidas durante a formação e muito boa vontade. Porque quem busca um voluntariado tem essa característica, né? Mas eu percebia que, mesmo assim, sem muito para oferecer, a minha presença, a nossa presença era esperada dentro dos locais que a gente ia. Ela era esperada até com uma certa ansiedade pelo pessoal dos lugares que íamos, tá? Tanto o pessoal da saúde quanto os pacientes que, de alguma forma, já tinham contato com esse trabalho, que já nos conhecíamos. Bom, deixa eu explicar melhor. No dia da visita, quando o grupo chega em um setor, tem que pedir permissão aos responsáveis de plantão para entrar. Eu observava, desde as primeiras visitas já, que mesmo antes de pedir a permissão, já na porta de entrada, quando o pessoal do plantão nos via de longe, já levantava o bracinho assim, pode entrar,
sabe? Então já nos esperavam com aquele sorriso no rosto, com aquele abraço apertado, como se estivéssemos chegando ali, gente, para aliviar a carga emocional ali vivida. De verdade, essa sempre foi a minha impressão, a minha impressão sobre a entrada no trabalho dos terapeutas dentro dos hospitais. E com o tempo, eu fui percebendo também que tanto nós quanto eles sabíamos que a verdadeira intenção ali era a atenção humanizada no contexto do sistema de saúde. Nem todos os voluntários são necessariamente profissionais de saúde, tá? Mas todos que participam desse trabalho estamos exercendo um papel de agentes de saúde. Estamos ali para ajudarmos uns aos outros, independente da nossa profissão. E por meio dessa empatia que a gente constrói, a cada visita, provocamos um vínculo que pode ser volátil, mas é muito impactante para todos os atores, para todos e cada um desse setor. Tá? Com o tempo também eu percebi que as internadas esperavam de nós aquele momento de alegria, aquele momento leve, aquele momento de conforto, de esperança, de que tudo pode melhorar. Com uma canção, uma piadinha boba, e às vezes apenas com o benefício da presença, só aquela presença, às vezes silenciosa, que enche o lugar de alegria, né? Eu também, sabe? Eu falando sobre esses assuntos, eu vou lembrando e me emociono, porque é emocionante. Porque a doença transforma uma pessoa livre em um preso dentro do seu estado físico e emocional. Ele está ali numa condição passiva, somente esperando uma melhora. Todos estão esperando que as coisas melhorem. E nós só buscamos uma oportunidade de levar momentos de leveza, levar uma esperança de que tudo pode melhorar. Então, falar sobre isso me emociona de verdade, porque a gente vê nos olhos das pessoas a gratidão delas. Durante esses anos de atuação, eu pude conhecer muito mais o trabalho, o crescimento do projeto, participei ativamente de todos os eventos, e acompanhei a evolução do grupo como um todo, tá? E eu digo para vocês, eu sempre admirei a postura dos coordenadores em estruturar um grupo onde mais importante a formação artística, ela é importante, mas mais importante a formação artística sempre foi o desenvolvimento de uma sensibilidade, da solidariedade, da empatia e a entrega ao compromisso com a pessoa enferma, o compromisso com o grupo, o compromisso com seus familiares, que nós não conhecemos, nem a pessoa enferma, muitas vezes não conhecemos, as pessoas que os cuidam, que são os funcionários, que os amam. Então, existe muito amor envolvido aí. A base artística volta-se para esses fins. Mas, nesse caso, não é um fim em si. A gente usa a base artística. Né? Bom, eu digo para vocês que, mesmo morando em outro país, a situação é exatamente a mesma. Tá? Porque desde que comecei a atuar dentro dos hospitais aqui na Argentina, sempre percebi as mesmas deficiências, as mesmas carências no sistema público de saúde. É igual. E imagino que não deve ser muito diferente nos países vizinhos aqui da América Latina, os nossos vizinhos aqui. Todos devem ter as mesmas necessidades de mais estrutura, mais cuidado, mais atenção, mais humanização, mais acolhimento e mais arte. Porque é como um conjunto de ferramentas afetivas e efetivas no processo da melhora. A melhora em todos os sentidos. Melhora física, mental, psicológica, estrutural, tudo. Para mim, finalizando o meu depoimento, tá? Sempre foi um motivo de muito orgulho participar desse grupo, desses projetos, e ver como as ações foram ganhando visibilidade. Alguém pode passar para mim, por favor? Isso. Esse é o grupo, né?
e foi ganhando visibilidade. E como a intervenção do grupo passou a ser solicitada em vários outros lugares. Eu também fui convidada para ir no Humanizarte, lá no IPQ, mas eu não pude ir. Independente do motivo pelo qual éramos chamados, uma coisa é certa, se antes já éramos carentes desse acolhimento, dessa humanização e da beleza que a arte proporciona em nossas vidas e na vida das pessoas, a transformação a partir da arte. Imagina hoje com o isolamento social e a impossibilidade de contato. Bom, por isso, gente, que eu fiquei muito feliz em saber do Palhafasia. Pode passar aí, por favor, professor. A atuação... bom, depois o professor vai falar sobre o Humanizarte e o Palhafasia, que o professor lembrou de mim, eu fico muito feliz, agradeço o professor que me lembrou de mim e me convidou para voltar a fazer um trabalho diferente, porque foi a forma que tivemos de nos reinventar. Eu acredito que o Nurras, o professor, e todos os professores aí, foi a forma encontrada, o Palhafasia, né, essa experiência, essa forma de se reinventar. Porque todos nós, sendo da área da saúde ou não, temos que nos reinventar para seguir em frente diante dessa pandemia, tá? Fico por aqui, agradeço a oportunidade, muito obrigada, professor, obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado a você, Isabela. Só bem rapidamente, que a gente já está na hora aqui. Pois é, desculpa. O Palhafasia, que a Isabela mencionava, é um novo projeto que estamos dedicados com pessoas com afasia. Em colaboração com a URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde tem uma fonoaudióloga chamada Lenisa Brandão, que coordena esse projeto chamado Palhafasia, que nos convidou aqui de Santa Catarina para tocarmos junto o projeto. Esse slide aí que está na tela mostra algumas pessoas, algumas atividades que nós fazemos online atualmente com as pessoas com afasia vinculadas a esse projeto. E, bom, já estamos em cima da hora. Se alguém quer falar alguma coisa, tecer algum comentário sobre essa última parte da apresentação de hoje, por favor, pode falar agora. A gravação da aula vai estar no Moodle, então todo mundo vai ter acesso aí aos slides. Nós estamos colocando as aulas gravadas no Moodle, então todo mundo vai ter acesso a esse material. Alguém quer se manifestar antes da gente terminar aqui hoje? Não? Teve alguma coisa importante do chat, Daiane? Quer dizer, sempre tudo é importante, mas alguma coisa que você quer destacar? O pessoal elogiou, achei muito interessante, agradeceu os colegas que apresentaram, o chat foi mais no sentido de agradecer. Teve algumas pessoas que tentaram escrever várias vezes, mas não escreveram, como o Paulo e... não lembro, acho que foi quem? A Letícia, que também escreveu, mas já saiu. Que em vários momentos queriam escrever no chat, mas digitavam e apagavam. Ela só de olho. Paulo, o que você queria falar rapidinho? Não, bem, muita coisa, mas eu estava escrevendo e eu apaguei, porque era sobre o Édipo Rei, né? Que o Rica tinha comentado. E os psicanalistas gostam muito, né? Então a gente leu e estudou essa tragédia, né? Mas não era nada demais. Ia ser só um complemento mesmo. Mas queria só falar que foi excelente essa colocação. Quem nunca assistiu lá o Ed Adams, né? ou essa coisa me captura muito, né? Essa coisa de falar que a gente tem que se reinventar, né? Isso eu acho muito precioso, né? Enfim, parabéns pela apresentação aí, pessoal, muito legal. Então tá, pessoal. Clarissa, vocês não querem abrir a câmera mais uma vezinha, não? Só para o pessoal despedir vocês. Clarissa, Verônica, Rica, Isabela, que ainda estão aí. A gente queria agradecer muito a participação de vocês aí, tá? Acho que a gente conseguiu dar um panorama, uma visão, né? Uma impressão, uma visão impressionista, digamos assim, da humanização, e a gente espera que esse tópico, esse tema,
continue sendo discutido aí nas próximas aulas aí. Muito obrigado a vocês aí. Se quiserem aí dar uma boa noite aí também, podem dar para o pessoal. Gente, boa noite. Boa noite, gente. Obrigada pela oportunidade. Tá? Muito boa noite a todos, a todas. E se ninguém mais quer se manifestar, até semana que vem. Um abraço a todas aí, tá? Tchau. Tchau.